volta com o nosso Você Bonito. O papo já tá ótimo, matando saudades da nossa Nutri. Paula Castilho, bem-vinda. Falando já umas bobeiras, que assim que é bom. Ai, ainda bem que o áudio não pegou. Não, então, é que a câmera tá aberta, eu vou contar o que é que eu não gosto quando eu não conto. Eu não consigo. Isso não me ensinaram nos anos de televisão. Eu brinquei que a gente fica pequenininha nessa cadeira, que era um pouquinho mais baixa da altura da mesa. Eu falei, gente, a gente pode colocar uma almofada? Que Paulinha é do meu tamanho. E botar uma almofadinha. A Paulinha falou uma brincadeira, então aí a brincadeira já não conta. Pronto, tá tudo certo. Bem-vinda, viu? Ai, eu que agradeço, Sempre Carol. um prazer ter você. Eu acho que o assunto, a gente sempre tem dúvida, porque por mais que a gente fale de fibra, de benefícios, como colocar na alimentação, a gente nunca entende ao certo se a gente está fazendo da forma correta, se a gente está conseguindo atingir essas necessidades diárias e como é que o nosso intestino muitas vezes nos mostra que está tudo bem ou não, né? Exatamente. Então o assunto é muito sério, muito importante. E é bem bacana, eu até fiz um post esses dias porque eu tive muitas dúvidas de pessoas falando como é que eu sei se eu estou absorvendo os nutrientes necessários da dieta? E a resposta é o intestino. Então, você precisa analisar suas fezes, porque elas é que vão falar, olha, tá tudo bem com você, você tá absorvendo os nutrientes normalmente, ou se elas estiverem muito soltas, você tá realmente... os nutrientes estão indo juntos e se ela estiver presa, eles também não estão conseguindo nem se movimentar. Então é o intestino, realmente é o bolo fecal que vai falar como a sua saúde está e agora mais do que nunca, porque o intestino, que é uma doença que chama disbiose, que é tanto constipação quanto o intestino muito solto, abaixa a imunidade. E ninguém quer isso para agora. Sem dúvida. Então tá diretamente ligado à questão das fibras mesmo. Sim, sim. Ou em excesso ou em falta. O IBGE fez até um estudo, uma pesquisa, porque o consumo recomendado de fibras varia de 20 a 35 gramas. E ele fez uma pesquisa falando que os brasileiros consomem 15 gramas só de fibra. Isso devido ao excesso de alimentos processados e ultraprocessados que não têm fibras. Entendi. Só que depois no final a gente vai contar uma novidade, porque a indústria já está se atualizando. Olha que legal, adoro as novidades da Paulinha, ela sabe tudo. Então vamos partir para a explicação da fibra solúvel e depois fibra insolúvel, para a gente entender de uma vez por todas. Ok, as fibras solúveis, elas são solúveis em água, então eu até trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, a chia, ela forma esse gel, tá vendo? Ela tem a capacidade de absorver a água, então ela forma como se fosse uma gelatina. Tá. Essas fibras solúveis, como elas absorvem mais a água, elas prendem um pouquinho o intestino. Então elas lentificam o trânsito intestinal, porém elas são mais digestivas. Então quem tem problema de digestão, elas são muito indicadas. Tá. As fibras insolúveis, elas não têm afinidade com a água. Então, por isso que quando você está constipado e precisa evacuar logo, você consome uma quantidade de fibras insolúveis maior, justamente para acelerar esse trânsito intestinal. Entendi. Porém, elas são de lenta absorção, então elas aumentam a saciedade. Então, tá tem aí. vários truques. Tá aí. Então, quando a gente fala do grupo das frutas, na sua maioria, solúveis. Isso. E aqui, então não é tem regra. também. Não, existem fibras e vegetais. Você consegue frutas e vegetais solúveis, porque eles têm bastante pectina, que é uma fibra bem específica. Tá. As insolúveis, você também tem nas fibras e nos vegetais, mas elas têm mais celulose, por exemplo, as folhas. A gente não consegue digerir a celulose. Entendi. Ela não tem afinidade com o nosso organismo, ela não compactua com nada absortivo nosso. Então, a gente vai ter um trânsito intestinal mais acelerado. Entendi. E essas daqui? Aí eu vou contar por último. Então, eu recebi uma pré-pauta muito legal, um texto, acredito, seu, bem interessante, na questão que fala, né, no momento que fala de carboidratos. Porque a fibra, ela é carboidrato. Então, o que a gente tem que entender dessa questão? É a parte, vamos dizer assim, que por ser fibra, então a gente não absorve tanto e aí ela também não eleva a glicemia. Como é que a gente entende esse cenário todo? A fibra ela é um carboidrato vegetal, porém a contagem desse carboidrato não é igual a um carboidrato convencional. E isso dá uma confusão, porque e esse vai ser um assunto que a gente vai falar mais para o final, quando a gente pega na indústria, hoje em dia a indústria está se atualizando e tentando melhorar os produtos. Então eles estão fazendo adição de fibras, e aí depois eu vou contar quais são as funções, mas quando vai calcular a quantidade de calorias, essa caloria fica diferente.
Por quê? Porque se é um poliol, por exemplo, a gente tem a polidextrose, que é um tipo de fibra muito usado na indústria. A gente tem pouquíssima caloria comparada com tem 2 calorias comparada com 1 grama de carboidrato que tem 4. Então, assim, por quê? Porque ela não digere. Então, ela não gera um pico de glicemia, ela não vai aumentar a sua insulina, ela não tem uma absorção igual a um carboidrato. Entendi. A função dela realmente primeira função, servir como um pré-biótico, que é um alimento para a nossa flora intestinal. Não adianta a gente ir lá e tomar um lactobacilo de uma marca super cara ou fazer um kefir, se você também não oferece o alimento para essas bactérias, que são das fibras, tanto de origem das frutas ou dos vegetais, ou pode ser também de cereais. Então, cereais integrais também são riquíssimos em fibra. Então, interessante isso que você comentou. A parte calórica é bem menor, porque ela não age no organismo como o carboidrato mesmo, a questão do amido, quando a gente absorve, quando a gente ingere. Exato, elas não são fontes de energia. Entendi. Né, embora principal. Carboidratos. Embora carboidratos. É muito pouca a energia que ela gera. É muito legal esse assunto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos então comentar destas daqui. E aí, eu acho que seria legal você dar umas dicas de como a gente chega na conta, né? Se a gente comer tal coisa, com mais tal coisa, a gente chega nessa continha legal do dia a dia. Bacana. Como eu falei, a indústria vem se atualizando. Então, quando vocês vão analisar um produto, às vezes você tem um produto muito semelhante, 2 produtos ali na prateleira, quando vai olhar no rótulo, eles são totalmente diferentes. E aí vem, eles acabam usando as fibras como espessantes. Você vai achar bastante polidextrose, goma cássia, goma xantana. Você consegue achar produtos que eles têm como espessante, por exemplo, a fibra de ervilha ou a fibra do psyllium. Mas não, eles colocaram isso aqui para melhorar o produto. Não, ele está entrando como um espessante. Entendi. Já é bastante feito isso, principalmente em carnes, né? O hambúrguer, por exemplo. A fibra, quando a gente coloca uma fibra de aveia ou uma fibra de psyllium, ela dá mais consistência naquele hambúrguer. Na hora de você descongelar esse hambúrguer, ele não vai formar aquelas crostinhas de gelo que ficam, né? Nos laticínios estão sendo bastante usados, principalmente nos queijos e nos iogurtes, porque não causa a separação do líquido com o iogurte, né? Não fica aquele líquido ali que acaba sendo pelo processo de transporte, enfim, variação de temperatura. Então, a fibra, ela entra nessa parte. Então, a indústria está deixando de consumir de pegar aqueles produtos que são cancerígenos e introduzindo as fibras. Para fazer o mesmo papel. Para fazer o mesmo papel. Então, neste caso, é bacana. A gente passa a ter um produto melhor. Muito melhor. A fibra de bambu, ela é muito usada também. E existem outras fibras que têm efeito para clarificar. Elas têm efeito para não ter tanta proliferação de bactérias, ter mais consistência, aumentar o tempo de prateleira, né, de vida útil desses produtos. Então, é muito bacana. Você vai, às vezes, pagar mais caro num produto, mas a fibra não está ali para, vou falar que esse produto é rico em fibra. Não, ela está ali para substituir um ingrediente que faria mal para a sua saúde. Muito legal essa dica. E as pessoas não sabem. Por exemplo, se a gente quiser engrossar alguma coisa, né? Você vai fazer ali, seja uma redução no molho, para uma carne, ou até uma sopinha e tal, que você bateu e ela ainda está um pouco líquida. A gente pode usar uma fibra? A fibra é solúvel. Então, você pode, é o que eu falo, a fibra solúvel tem afinidade com a água, então ela vai sugar aquela água. Você pode colocar uma fibra de aveia, por exemplo. Tem pessoas que não gostam de consumir frutas e vegetais. Eu ainda insisto muito na reeducação alimentar do paladar, porque o paladar ele é uma adaptação. Por exemplo, a primeira vez que eu consumi comida japonesa eu não gostei. Hoje eu sou viciada porque eu reeduquei meu paladar. Então, você é mais feliz, fala a verdade. Eu também sou. Eu fiquei até triste quando os restaurantes fecharam, você ficava buscando ali um ou outro, né? Mas enfim. Então, você tem a opção das fibras que elas são industrializadas. Então, elas vendem em sachês e elas diluem em água, né? Então, e aí é legal, porque aqui ela ficou uma geleia, né? Você fala, nossa, eu vou tomar. Tem gente que não... Eu, particularmente, não gosto. Se for uma sobremesa, dá pra fazer uma gelatina de chia. Aí é bacana. Mas, se for consumir na água, ó, elas não deixam a água... Ó,
Não dá pra perceber. Não dá pra perceber. E não tem gosto de nada. Não tem gosto. Então, se você precisa colocar pro seu filho, pra alguém que tem esse preconceito da coloração, que também não tem cor, eu brinco que é uma água de coco, né? Mas você pode bater com suco. Então, não vai ficar a aparência e você vai ter o consumo dessa fibra sem ter esse aspecto de geleia. Essas fibras, elas são muito legais, Carol, porque existem sinais e sintomas de pessoas que não sabem que estão consumindo poucas fibras. Cansaço, por exemplo. O cansaço pode ser um indicativo de pouco consumo de fibra, porque você tem picos de insulina e quando ela cai, você fala, nossa, morri. Né? Então, por quê? Porque não tem a fibra. A fibra diminui esse pico de insulina, não deixa a glicose subir tanto para que você produza tanta insulina. Elas aumentam a saciedade. Então, pessoas que ficam beliscando toda hora, tem pouca fibra na alimentação. Tá. Alteração de exames laboratoriais. Nossa, meu exame da glicemia, da insulina, hemoglobina glicada, colesterol estão todos alterados. Falta de fibra, porque elas regulam todos esses índices bioquímicos. Então, você consegue ter um benefício muito maior da fibra além do intestino. Sem dúvida. Realmente para o corpo todo. E aí, aqui a gente tem quanto tem? Tem 5 gramas, estou vendo daqui nesse saquinho, Isso, certo? tem 5 gramas. Quando a gente pensa, então, no consumo dos alimentos mesmo, para a gente conseguir a quantidade adequada. Vamos supor, a gente vai fazer essa berinjela, a gente não vai consumir a berinjela crua. Quando você prepara o alimento, essa fibra se mantém. Sim. Ela não vai embora. Não, o calor, ele acaba quebrando um pouquinho mais, mas você consegue conservar os benefícios sim. O que a pirâmide alimentar brasileira ela fala? Para você consumir pelo menos 3 porções de frutas e de verduras e vegetais. Somando as 6 porções, que dariam a soma de cada uma dessas duas, você já vai ter uma alimentação mais equilibrada com relação à quantidade de fibras. Tá. Paula, eu não consumo a fruta, mas eu consumo bastante salada. Faz o consumo de farinhas que tenham fibras. Então, farinha de chia, farinha de linhaça, o amaranto, qualquer tipo de farinha. Ou se não, não abra mão do arroz e feijão, então opta pelo integral. Tá. Então, você consegue ter outras opções para que você combine uma refeição mais saudável, não deixando de consumir a quantidade indicada, que seria de 20 a 35 gramas. Show. Perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Mônica, um beijo. Preciso variar a fonte de fibras ou posso consumir sempre as mesmas? Não, precisa. Pergunta super interessante, porque se você consome só fibras solúveis, o seu intestino vai prender. E se você consome só as insolúveis, ele vai soltar. Então precisa ter um equilíbrio entre as duas. E esse equilíbrio é que vai fortalecer a sua flora intestinal. Só que não adianta fazer isso se você não tomar água, porque senão elas entopem. Pensa que você é como se fosse um ralinho, né? Não adianta você colocar várias fibras ali se não tem nada para diluir e transportar. Então, se você faz o uso, eu comecei a consumir bastante fibra e meu intestino prendeu, não foram as fibras. Foi a falta do seu consumo disciplinado de água. E precisa ser todos os dias. Não adianta falar, tomei água hoje, ontem foi só um copo, amanhã vai ser, né, mais organizado. É tipo o trabalho, é todo dia, assim, tem coisa que é igual, né, que é responsabilidade nossa, né? Atividade física, todo dia repor a água, todo dia repor essas vitaminas, todo dia repor minerais, todo dia repor a questão das fibras também. Tem uma dica que eu gosto de dar, que foi ao banheiro fazer xixi, volta, toma 2 copos de água. Porque você nunca vai deixar de ir ao banheiro, né? Por mais que você prenda em cima, uma hora você vai. E aí voltou, vou tomar água agora. Então você consegue disciplinar mais os seus horários. E se a gente então tiver em todas as refeições do dia, legumes, muitas hortaliças, e, claro, né, a fruta ali que a pessoa mais gosta, na quantidade adequada, enfim, dentro do cardápio que foi estabelecido por um profissional, a gente já garante a quantidade de fibra. Quanto mais, quanta vida tem aqui, quanta cor, né? Quanto mais colorido for o seu prato, a chance de errar é muito baixa. Só para encerrar essa pergunta importante, hoje muita gente faz o uso de manipulação de cepas. Certo? São os probióticos. Que são os probióticos para a pele, que também melhora a pele, tudo é questão intestinal. Ainda assim, neste caso, a gente tem que dar os alimentos. Isso aqui é o alimento para essas cepas. Para essas bactérias, exatamente. Então não adianta nada só tomar a manipulação e não fazer parte da alimentação. Tanto é que tem os pré-bióticos, que são as fibras, os probióticos, que são as bactérias, os simbióticos, que é o conjunto dos dois. Que é um tratamento que a gente faz passo a passo para quem tem problema intestinal. Então, gente, não adianta, como você falou, só consumir a manipulação. O comprimidinho, isso aqui já...
tem a nossa parte. Não tem jeito, não tem milagre. Não. Né, Paulinha? Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Sempre um prazer tê-la aqui. Quem quiser saber mais do trabalho da nossa nutricionista Paula Castilho, vai lá no Insta, @NutriPaulaCastilho, tudo junto, @NutriPaulaCastilho, tudo junto. Tem sempre muita informação no Instagram da Paulinha. Eu vou deixar um WhatsApp de contato para vocês, 98104-4112, 98104-4112. Vocês já podem entrar em contato com ela. Obrigada. Até a próxima. Beijo na família. Até.